Aqui começando ao vivo pela Academia da Ludicidade, a nossa live de hoje que tem como ideia, trabalhar com o tema do propósito, com aquele propósito de vida, propósito profissional, encontrar nossa arte, Então, bem, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Pudim Cone Moninet, tá bom? Faço várias coisas, sou palestrante há bastante tempo, trabalho com esse tema da recreação, da educação lúdica e trabalho com esse tema agora cada vez mais forte com esse tema do propósito. Estou pondo as duas câmeras aqui bem próximas para que eu possa olhar para as duas câmeras ao mesmo tempo, para que todos vocês possam me enxergar bem. E a gente está iniciando um novo projeto, que é a Academia da Ludicidade. E a Academia da Ludicidade tem como objetivo ser uma comunidade de aprendizagem. E a gente vai falar sobre uma coisa que para mim é muito importante nos meus estudos de hoje. E não tinha como começar esse aquecimento para a Academia da Ludicidade. Para quem não sabe, a Academia da Ludicidade vai começar a funcionar em maio. Não existem informações suficientes divulgadas ainda, A gente está segurando as informações mesmo. A gente está amadurecendo alguns pontos pequenos que estão faltando para a gente fechar o projeto. E o projeto começa em maio, tá bom? A partir de maio, a gente começa oficialmente a Academia da Ludicidade. E nós vamos ter 2 semanas aí de aquecimento, tá bom? Então essa semana inteirinha e a semana que vem inteirinha a gente tá ao complemento. Pra quem não viu, ontem eu coloquei uma brincadeira cantada ontem na página da Academia da Ludicidade. Entra lá pra vocês verem. É uma brincadeira bem bacana, baseada no trabalho do nosso amigo Estevão Marques. Então acompanhem lá, curtam, compartilhem, que isso é sempre muito importante. E a gente não podia começar sem falar com um tema menos importante do que propósito, tá bom? Propósito é uma coisa, hoje pra mim, essencial, quando a gente pensa na formação de grandes profissionais, tá? Então, vamos pensar primeiro como pessoa, Eu coloquei aqui na Academia da Ludicidade, o tema é assim: se você morresse hoje, você faria alguma diferença para alguém? Você faria alguma diferença para o mundo? A sua morte hoje traria alguma diferença? Talvez isso seja um caminho para você entender um pouquinho sobre o seu propósito. Se você tem um propósito na vida, se você tem uma arte, se você vive a sua arte, provavelmente se você morresse hoje, você faria falta para muita gente. Para pessoas que você transforma todos os dias com o seu projeto educativo, com o seu projeto de vida, com o seu projeto de transformação. Seja isso dentro da sua família, seja isso no seu ambiente profissional, seja onde for, tá bom? A gente não vai falar sobre empresas hoje, não quero falar sobre o propósito empresarial, sobre visão, sobre missão ainda. A gente vai falar sobre isso essa semana ainda, essa semana a gente vai tratar sobre esse tema, mas hoje a gente vai falar sobre você, Sobre você como indivíduo e o nosso propósito, Eu estudei bastante sobre isso, Tô até com um roteiro aqui também de algumas coisas pra gente ver. E eu queria usar 2 citações pra gente começar a nossa conversa sobre o propósito. Primeiro essa 3, porque essa dúvida, se você morresse, é uma dúvida acho que bem forte sobre todo mundo, A gente tem que pensar um pouquinho. Então, definindo um pouquinho o que seria o propósito, fui buscar 2 informações bem diferentes, Primeiro do Prem Baba, que é um líder espiritual, e ele diz que o propósito é quando temos a oportunidade de sermos quem realmente somos, Então, quando a gente está integralmente numa ação, aquela ação está ligada ao nosso propósito, E uma outra definição do Suti, que é uma definição muito mais empresarial, de uma área muito mais empresarial, ele define assim que o propósito é nossa arte, é aquilo que nos torna plenos. Apesar de um ser da área extremamente empresarial e outro ser de uma área espiritual. Só um minutinho que nós estamos tendo um problema na conexão. Voltou a conexão. Apesar de ter pego 2 autores, um da área de propósito espiritual e um da área de propósito mais material, mais empresarial, os 2 falam coisas muito parecidas, Então, repetindo, o Suti fala: o propósito é a nossa arte, é aquilo que nos torna plenos, é aquele momento onde nós estamos plenos num movimento. E o Prem Baba, que é um líder espiritual, fala: o propósito é quando temos a oportunidade de sermos quem realmente somos. Tá? Isso pra mim faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando eu tenho que escolher um recreador para trabalhar na minha equipe, eu sentir que ele tem ou não um propósito no trabalho dele, que ele tem ou não um propósito na vida dele. Para as crianças que nós atendemos nas festas infantis, nos acampamentos, nos hotéis, nos navios, nos eventos corporativos, isso também faz diferença. Eu ter um propósito faz com que cada uma das minhas atividades seja
transformadora, né? E cada uma das minhas atividades tem um objetivo final, uma meta final, que seja uma transformação positiva das pessoas envolvidas naquela minha dimensão ali de atividade, no meu fazer prático, na minha prática naquele momento. Ok? Então isso é bastante importante. Nesse estudo que eu fiz, para falar um pouquinho mais sobre propósito aqui, eu encontrei duas linhas bem fortes de propósito, né? Um propósito que é um propósito social, um propósito construído, um propósito ao qual eu me acostumo. Então eu me acostumo a um propósito no sentido de cumprir coisas básicas do dia a dia. Por exemplo, eu me acostumo ao propósito de ter que trabalhar, de levantar cedo todo dia, trabalhar, ganhar X que eu preciso, porque eu preciso pagar minha conta de água, de luz, porque eu tenho um filho, eu tenho que pagar a escola do meu filho, porque eu tenho que pagar o plano de saúde da minha família, porque eu tenho que dar um pouco de conforto, porque eu tenho que ter uma casa. E a gente vai criando propósitos de ser um excelente profissional numa área que talvez eu nem goste, para cumprir essas questões sociais. E com o tempo eu vou me adaptando a isso, e esse propósito construído vai se tornando o meu propósito. Eu tenho a impressão de que isso é meu propósito. O grande problema desse propósito, e vamos pensar então na recreação, vamos pensar na educação, você que é professor, que vai lá, acorda todo dia para dar aula, você que é recreador, que vai todo dia para um evento. Se esse propósito foi um propósito construído, o que acontece é que ele não é algo pelo qual eu poderia lutar de garras, de unhas e dentes. Eu não tenho... meu coração não é tão forte por esse propósito. Se meu coração não bate forte por esse propósito, acordar às vezes vai ser um pouco difícil. Eu não consigo estar pleno nesse meu trabalho, né? Então, eu não me encaixo. Então, eu tenho que encontrar meu propósito de vida e tenho que encontrar, então, ações que eu faço durante o dia dentro deste meu propósito. Então, se meu propósito é um propósito de transformação do mundo, se eu quero melhorar esse mundo onde eu estou em volta, esse mundo que me cerca, e eu quero usar a minha profissão como forma de mudar isso, existem algumas chances a gente usar nosso propósito, né? A gente pode usar nosso propósito em ações dentro da minha família, na convivência, no meu dia a dia. Eu posso usar através de ações voluntárias, beneficentes, e eu posso usar meu propósito dentro do meu trabalho. Eu queria falar um pouquinho sobre esse propósito dentro do trabalho. Se esse propósito, meu propósito de vida e meu propósito de trabalho não se encaixam de uma maneira adequada, o trabalho vira um problema, o trabalho vira um sofrimento, mas a gente passa muitas horas por dia no trabalho. E o trabalho é a melhor forma que eu tenho de exercer a minha arte, exercer o meu propósito, porque é lá onde eu sou mais produtivo. Querendo ou não, em 3 segmentos da nossa vida, vamos pensar em 3 segmentos de 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo, descansando, né? E 8 horas fazendo minhas atividades de lazer. Nas minhas atividades de lazer, muitas vezes eu vou cuidar do eu, do meu ego, da minha higiene, dos meus cuidados pessoais. Eu vou cuidar do eu, do que eu gosto de fazer. Então eu não estou fazendo muita coisa pelo outro, não estou fazendo muito pelo meu propósito nesse momento. No momento que eu estou descansando, eu estou atingindo eu de novo. É a hora que eu preciso descansar, recuperar meu organismo, meu cérebro precisa descansar, precisa recuperar para agir de novo. Então essas 16 horas são muito focadas no eu. Essas 8 horas restantes, minhas 8 horas de trabalho, é onde eu estou mais focado no meu propósito de vida. E é onde eu posso realmente fazer a diferença na sociedade, onde eu realmente posso fazer a diferença para o outro, né? Então, o trabalho é onde eu consigo exercer. É que, historicamente, o trabalho tem uma relação muito forte com sofrimento, com, eu tenho que ir lá, porque tem escravidão, tem industrialização, tem um monte de processos. Mas nós que trabalhamos com a educação, com a ludicidade, com a recreação, com o brincar com a criança, não podemos ter esse fardo do trabalho de anos atrás, do trabalho do século passado, que era uma coisa sofrida, uma coisa doída, né? Nós precisamos ter uma possibilidade de fazer realmente um trabalho que nos complete, que nos encaixe na sociedade e que faça com que nós sejamos peças fundamentais para a transformação da sociedade. Uma pecinha pequena. Não estou dizendo que você vai mudar o mundo, mas que você seja a peça correta para mudar o mundo. E se a gente encontrar esse caminho, só confirmando aqui, todo mundo está conseguindo escutar bem. Alguém está escutando, me manda um joinha para falar que está escutando bem,
porque aqui parece que tem um problema. Vocês conseguem me mandar um joinha aí falando, tô escutando, aqui tá, o áudio tá bom. Alguém consegue? Olá. Se vocês conseguirem mandar um ok só para confirmar o áudio, tem muito comentário aqui, eu não consigo ler todos agora. Ah, mandou aqui o joinha. Valeu, gente, brigadão. Sim, eu sei que o áudio tá chegando aí para vocês estão me ouvindo aqui também. O áudio tá aí ok. Obrigado, agradeço por vocês me darem esse retorno, assim eu consigo falar mais tranquilamente. Falando sobre a segunda parte que a gente estava falando, quando eu consigo encontrar esse encaixe entre a minha missão, entre o meu propósito, quando eu consigo encontrar a minha arte e eu consigo fazer do meu trabalho a minha arte, e eu não estou dizendo que para que vocês, obrigado Camila pelo ok, não estou dizendo para vocês abandonarem o que vocês fazem e inconsequentemente fazer outra coisa, muito pelo contrário, para que vocês pensem muito bem, que vocês encontrem essa arte. Nós vamos durante essa semana falar alguma coisa sobre formas de encontrar essa arte. Quando você encontra a sua arte, e hoje eu tenho certeza que eu encontrei a minha, essa arte se integra com a sua vida. Então o seu trabalho e a sua vida passam a não ser duas coisas divididas, né? O dualismo quebra-se entre o trabalho e eles passam a ser coisas complementares. Também não estou dizendo que você deve trabalhar o dia inteiro. Eu concordo com a Organização Mundial de Saúde, que põe 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Então, quando eu trabalho, o trabalho tem que ser uma complementação do meu ser. Eu tenho que me sentir pleno no meu trabalho. Hoje, com recreação, quando eu estou lá, eu sinto a transformação que eu sou capaz de fazer. Hoje eu não trabalho mais na linha de frente, hoje eu coordeno equipes de recreação. E quando eu trabalho, eles são educadores lúdicos que estão atuando com as crianças. E quando eu consigo fazer com que exista harmonia entre essa equipe, entre os integrantes e deles com as crianças, os recreandos, os educandos, eu sinto que a gente está fazendo uma grande transformação. E isso me completa, isso me preenche e faz com que eu entenda que eu estou na minha arte. Faz com que eu entenda que eu encontrei o meu propósito. Só umas dicas, né, de como que eu consigo saber que eu estou no meu propósito. Quando a gente está atuando dentro do nosso propósito, o tempo não passa. Você não sente o tempo passar. Se você está trabalhando e fala assim, falta só mais 1 hora, falta só mais meia hora, só mais 20 minutos para ir embora. A não ser que você tenha um compromisso urgente. Lógico que eu não estou falando isso 1 dia, 2 dias, 10 dias no ano acontecer isso. Estou falando que se sua vida for isso, todos os dias, quando você está no seu trabalho, você fica rezando para que ele acabe, existe algo errado no seu trabalho. Esta não é sua arte, este não é seu propósito. Quando a gente está no trabalho, e isso é minha arte, meu propósito, eu estou lá pleno, eu estou lá transformando, exercendo minha arte ativamente, e eu estou muito íntegro naquele momento, né? Eu sou eu mesmo naquele momento e isso é muito importante. Nosso coração bate mais forte. O coração bate mais forte por uma causa que você acredita. Quando o meu trabalho ele é exercido só para ganhar dinheiro para uma outra causa, o trabalho não é minha arte, né? Eu estou ali cumprindo um propósito social construído, ao qual eu me adequei para que eu consiga fazer. Isso às vezes é importante, em alguns momentos da vida é isso que a gente vai fazer, mas eu preciso encontrar a minha arte para que aos poucos eu possa gradualmente ir transformando, me transportando de um trabalho que tem um propósito social para um trabalho que tem um propósito de vida, né? Porque isso me completa, isso me faz ser um ser mais pleno e feliz. Hoje a sociedade caminha por um grande volume de pessoas deprimidas, um grande volume de pessoas obesas, um grande volume de pessoas que não têm imagem corporal adequada, que não têm desenvolvimento emocional adequado, e tudo isso está sendo um reflexo da nossa vida social equivocada, da nossa falta de arte, da nossa falta de propósito no viver, né? Então, se meu coração não bate mais forte para aquilo, talvez não esteja no meu propósito. Se eu não acordo cedo, motivado, se eu acordo e falo assim, ai meu Deus do céu, tenho que ir trabalhar, tem alguma coisa errada com o meu trabalho, gente. Eu estou no lugar errado. Eu não devia estar lá. E eu não estou dizendo, mais uma vez, falando que é para você sair do seu trabalho e viver sua arte. Não é assim, não é inconsequente, não é irresponsável. Principalmente se você tem pessoas que dependem de você. Filhos, pais, parentes que dependem de você financeiramente, estruturalmente. Não é para que você faça uma ação errada e uma ação inconsequente,
mas existe algo errado na sua profissão. Se você acorda cedo se lamentando, e mais uma vez eu digo, não é 1 dia, 2 dias, 5 dias na sua vida, tá bom? Se você faz isso, um dia você acorda, hoje eu não queria trabalhar, ok, está cansado fisicamente, às vezes isso acontece. Mas se isso acontece todos os dias da sua vida, existe algo errado. Está faltando um propósito para você trabalhar. Está faltando um propósito para você acordar e se sentir pleno. Você está vazio. E isso, infelizmente, nos leva a algumas consequências que são bem graves, né? Então, listei algumas consequências que podem acontecer. Então, isso nos leva, geralmente, à angústia, à ansiedade, a vergonha, tá? Eu começo a me sentir inadequado, eu começo a não ter mais identidade, eu começo a perder energia, a dissipar energia inutilmente, porque eu tenho um desgaste muito grande quando eu estou fazendo algo que não é o que eu gostaria de estar fazendo. E esse gostar não é no sentido do ego de eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de ter esse tênis, eu gostaria de ter essa roupa. Não, no sentido mais profundo desse gostar, de você amar aquilo que você realmente faz e aquilo ser parte, né, do seu estilo de vida, da sua vida, né? Gustavo Sutti, que é um especialista nisso, encontrar a arte, ele tem um trabalho sobre isso, a gente está referenciando o trabalho dele aqui também, nessa conversa de hoje. Ele fala assim: se você não está jogando o seu jogo, você está jogando o jogo de uma outra pessoa. Vou repetir essa frase, que é uma frase muito marcante para mim. Se você não está jogando o seu jogo, você está jogando o jogo de uma outra pessoa. E não jogar o seu jogo significa não estar dentro da sua arte, não estar dentro do seu propósito. Então, se você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida de uma outra pessoa. A vida que alguém planejou para você, socialmente construiu para você, e ela não te leva para os seus objetivos, ela não te leva para a sua meta de vida, ela não te leva para a sua felicidade. E se você está caminhando num caminho diferente do caminho da sua felicidade, porque você vai querer acordar cedo, porque você vai querer trabalhar, porque você vai querer render mais nesse trabalho, você tem que encontrar a sua arte, você tem que encontrar o seu propósito, e você tem que andar a caminho deste. Eu estou vendo um monte de coraçãozinho aqui, a foto para mim aparece pequenininha, mas se não me engano aparece a Eneida. Eneida, você está por aqui? A Eneida está por aqui, ela mesma. Muito obrigado, Eneida. Gratidão gigante pela sua presença, pelos milhões de coraçõezinhos que você colocou aí pra gente. Muito obrigado. Eu consigo ver com os coraçõezinhos, os curtidas aqui. É muito gostoso de estar falando e vendo coraçõezinhos e curtidas aí. Obrigado para todo mundo que está colocando. Valeu, gente. Então, continuando. Qual a forma de eu encontrar? Para a educação lúdica, eu preciso de um recreador, eu preciso de um educador, de um professor que esteja pleno, que esteja integralmente trabalhando. E é daí que vem o propósito da Academia da Ludicidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o propósito da Academia da Ludicidade aqui também. Obrigado pelos coraçõezinhos. E esse propósito maior da Academia, a gente conseguiu entender que a formação de um educador, a formação de um recreador, não pode acontecer em algumas horas, não pode acontecer num curso de 1 dia, de 2 dias, né, de um final de semana. A gente não consegue. E a gente, então, decidiu criar um curso permanente, continuado. Um curso que vai durar o ano inteiro. Você vai poder fazer parte de várias etapas desse curso. Ele vai ter um módulo 1, que dura mais ou menos 3 meses, um módulo 2, que dura mais ou menos 3 meses, um módulo 3, que dura mais ou menos 3 meses. E esses 9 meses por ano acontecerão de forma a de ter uma formação continuada. Porque eu entendo que quando eu quero colocar um profissional para trabalhar, e a gente quer aqui formar profissionais top de mercado, profissionais sensacionais, e o que eu considero um profissional sensacional, aquele profissional que quando chega num local, ele é notado claramente, ele é visto por todo mundo. Um profissional que quando entra na equipe, ele rapidamente vai para os primeiros postos dessa equipe, ele passa a ser uma referência, um líder dessa equipe. Um profissional
que onde ele entra, todo mundo quer trabalhar com ele, quer fazer par com ele, as empresas querem contratá-lo. E por que esse profissional acontece? Porque ele está jogando o jogo dele. Esse profissional acontece porque ele está dentro da arte dele. E é isso que a gente quer fazer. Encontrar profissionais que estão jogando o seu próprio jogo, que estão dentro da sua arte e treinar, qualificar essas pessoas, reciclar quem já está no mercado há muito tempo, para que esse propósito seja levado ao extremo e que você consiga sentir ali naquele seu trabalho do dia a dia uma grande relevância e que você consiga fazer plenamente o seu trabalho e assim você consiga trazer a transformação para o outro, né? A gente está falando aqui sobre um trabalho onde o meu ego não está mais no ponto central desse trabalho, não é o eu, não é o meu. Eu sinto muito na recreação um trabalho de ego muito forte. Eu sinto muito na educação, entre os professores, um trabalho de ego muito forte, porque é a minha turma, porque é a minha escola, porque o meu livro, porque o modo que eu dou aula, porque o meu acampamento, porque as pessoas, o meu acampamento, a minha empresa de festa, porque o eu. O propósito dificilmente está ligado ao seu, ao você. Um propósito está ligado sempre ao outro. Vou contar uma historinha rápida aqui que é engraçado. Quando eu comecei a Academia da Ludicidade, o primeiro start da Academia da Ludicidade estava relacionado a eu completar 30 anos de recreação, né? Então era uma comemoração dos meus 30 anos. Olha o meu ego trabalhando aí fortemente. Então completando 30 anos de recreação, 30 anos que faz 30 anos que eu sou educador lúdico. E eu ia começar um processo para comemorar o meu momento. E com a formação, com a montagem da Academia da Ludicidade, isso foi ficando claro que não tinha nenhum sentido, né? Eu não tenho que comemorar. O propósito não é meu. O propósito é seu. Você que está aí assistindo a gente. E com o tempo eu fui criando uma outra estrutura para que, na verdade, a gente quer desenvolver, a gente quer prestigiar, a gente quer atender você que está aí assistindo a gente, né? Então o meu ego saiu de cena para deixar que a Academia da Ludicidade seja uma academia feita por muitas pessoas. Ele deixou de ser um curso e passou a ser uma comunidade de aprendizagem. A gente quer criar aqui uma trilha de aprendizagem. A gente quer criar uma trilha onde eu vou começar aqui e chegar aqui. E que isso seja muito claro. Vou pegar pessoas que estão em vários locais da recreação, em vários locais da educação, que têm conhecimentos variados, e a gente vai desenvolver para que todos estejam no ponto mais alto. Esse é o nosso propósito, né? O propósito da Academia da Ludicidade, e todo mundo vai ser envolvido nesse propósito. Deixou de ser o meu e passou a ser um propósito de muitas pessoas, né? Então, essa arte deixou de ser a minha arte e passou a ser a arte de muitas pessoas. E é isso, eu queria falar aqui um pouquinho com vocês, né? Quando a nossa arte passa, quando a gente encontra a nossa arte sai um pouco, ela foge do meu ser e passa para os outros, né? Valeu, PV, por estar aí, pelos comentários, muito obrigado. E a gente então começou esse trabalho forte e a gente começou por aqui. Começou pela tentativa de discutir o propósito e entender se cada um de vocês que está aí do lado de lá da telinha, desse lado aí onde você está, entende o seu propósito, sabe qual é o seu propósito e consegue hoje viver o seu propósito. A impressão que eu tenho é que com a Academia da Ludicidade, com o desenvolver do tempo, algumas pessoas vão descobrir que essa não é a sua arte, não é o seu propósito e naturalmente vão seguir seus caminhos. Neste caminho nós vamos encontrar muita gente que vai se encontrar nesta arte, vai encontrar seu propósito de vida e vai seguir nesse rumo com a gente. E algumas pessoas que vão seguir um outro rumo também dentro do seu propósito, e ok, não estou dizendo que esse caminho que a gente está traçando é o melhor caminho do mundo, existem outros caminhos, mas que vão seguir com a gente nesse caminho até o final. E a gente vai encontrar a nossa arte ao extremo. Vamos encontrar o nosso propósito, essa é a nossa busca nesse trabalho. Então, semana a semana, nós vamos discutir temas, vamos experienciar. Então, ontem eu comecei mostrando uma prática aí de uma brincadeira cantada, uma brincadeira musical. Amanhã a gente vai mostrar outro jogo e a gente vai ter uma alternância de instrumentalizar
oferecendo jogos, oferecendo atividades e reflexões para a construção de você como personagem, né, como ator desse processo, para você ser o protagonista desse processo. E a gente vai alternar leituras, vamos alternar informações sobre as crianças, para que cada um aqui nesse caminho encontre realmente se este é o seu propósito e siga na vida realmente o seu propósito. Então, só para a gente marcar que algumas pessoas entraram depois, a gente está trabalhando com duas definições de propósito. Meu propósito é quando eu tenho a oportunidade de ser quem eu realmente sou. Este é o meu propósito. Encontrei meu propósito quando eu sou realmente quem eu sou. Essa definição é a definição do Prem Baba, tá bom? E o propósito é a nossa arte, é aquilo que nos torna plenos. Essa é a definição de Gustavo Sutti, tá bom? Um especialista nisso, em arte. Então, para a gente encerrar nossa conversa aqui, que hoje é só plantar uma semente. Nós estamos só no processo de aquecimento para a Academia da Ludicidade. A gente nem começou ainda. A Academia da Ludicidade começa só em maio. É só um aquecimento aqui. Queria deixar essa mensagem para você. E a gente volta na quinta-feira para falar um pouco mais de como eu encontro essa minha arte. Como eu sei se essa arte, se é onde eu estou jogando, é o meu jogo. Se eu estou jogando realmente o meu jogo, ou se eu estou jogando o jogo de uma outra pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre várias formas aí da gente pesquisar um pouquinho mais sobre nós e nos encontrarmos um pouco mais dentro do nosso propósito. O propósito é o tema dessa semana. Na semana que vem a gente vai ter um outro tema. E a gente então vai conversar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem vários comentários muito legais. Obrigado. Rauena, PV, Camila. Deixaram aqui coisas legais pra gente. Ricardo Toshiba. Tudo bom, Toshiba? Ó, um monte de gente assistindo. Thiago. Fala, Thiaguinho. Tudo bom? Pagode do Curumim, grande referência aí no mercado. Que bom você estar por aqui. Graziela assistindo a gente. Traquina assistindo a gente. João Riso. Olha, muita gente. Matheus Souza. Tio Pão. Tio Bolovo tá por aqui. Tia Vivian. Tudo bom? Falando boa tarde pra gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olá, gente. Vi bastante gente falando sobre essa questão do propósito. Jeito moleque. Fala, Baltazar. Beleza? Tudo bom? Eneida, minha grande amiga. Fórmula de lançamento. Que legal. Todo mundo achando ok. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Desculpa quem está assistindo aí ao vivo. Só tô vendo se tem alguma pergunta. A ideia é que vocês possam fazer perguntas ao vivo. A gente vai ter 2 vezes por semana lives para que vocês possam fazer perguntas ao vivo e a gente possa conversar ao vivo. Eu não te digo que eu saiba responder qualquer pergunta, mas que vocês possam perguntar coisas e a gente possa responder ou discutir aqui pelo menos. E em alguns momentos a gente vai ter gravações e instrumentalizações apenas acontecendo. Tá ok? Ana Carolina falando, quando eu descobri meu projeto de vida, meu propósito, tudo ficou mais fácil e mais leve. Exatamente isso, Carolina. A ideia é essa. A ideia da discussão de hoje é a gente entender isso. Que a recriação só existe dentro de um propósito. Que a educação só existe dentro de um propósito. Eu tenho estudado bastante, eu sou formado na educação, tenho mestrado em educação. E eu estudo muito essas escolas diferentes, porque eu gosto muito desse tema, das escolas inovadoras, dos métodos diferentes de aprendizado, né? E como que as pessoas aprendem. E essa mudança na educação, de sair dos processos de ensino. A escola era muito focada em como se ensina. E hoje a escola é muito focada em como se aprende, né? Pelo menos as escolas mais modernas são focadas em como se aprende. E isso é muito legal, porque isso muda todo o eixo de trabalho. Isso faz com que as pessoas possam ser autores do seu próprio conhecimento, construtores do seu próprio conhecimento. E isso estimula a criatividade e outros elementos que são essenciais na descoberta do propósito. Né? Só para dar uma dica aí, uma das coisas que acontecem muito forte no propósito, geralmente a gente desenvolve o propósito muito no começo. Lembrando que o propósito não tem nada a ver com uma profissão, tá bom? Eu posso ter um propósito de ser um educador, de transformar o mundo através da educação. E hoje eu exerço esse meu propósito através da recreação, né, através das palestras que eu dou
nas escolas, nas universidades, através da formação de novos profissionais, mas eu poderia amanhã estar exercendo isso como um camponês, no campo ali, modificando aquilo, ensinando pessoas a produzir alimentos de maneira melhor e transformando o mundo através da produção orgânica do mundo. Eu fui muito tempo líder de ONG, né, na área ambiental, e eu exerci esse meu propósito de transformação do mundo através da área ambiental, através de transformações ambientais. Então, o propósito não é um emprego, tá bom? Não é a minha profissão. A profissão é uma coisa que tem que se enquadrar com o meu propósito de vida. Meu propósito de vida, ele é geralmente um só. Ele pode mudar com o tempo, mas ele mais ou menos segue dentro de uma mesma linha. E dentro desse meu propósito, dentro dessa minha arte, eu tenho que encontrar profissões, talvez uma, 2 ou 3 profissões, que possam compor com a minha vida essa minha arte, ok? Por isso a Carol fala aqui que quando ela encontrou a arte dela, quando ela encontrou o propósito, o projeto dela de vida, a vida ficou mais leve. Porque quando eu me enquadro, quando eu me encaixo no mundo, as coisas ficam mais fáceis, as coisas acontecem. Uma dica que a gente pode dar, que eu vou dar durante a semana, mas uma dica de que eu estou no meu propósito é que as coisas andam. Quando eu estou dentro do meu propósito, as coisas andam. Quando eu estou fora do meu propósito, as coisas travam. Por que elas travam? Porque eu não defendo aquilo de unhas e dentes. Eu não tenho por que levantar e lutar por aquilo, porque aquilo não é meu propósito de vida. Ok? Legal, um monte de gente aqui falando. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário que a gente tenha que discutir aqui ao vivo? Não? Então a gente está chegando no nosso horário. Já falamos bastante. E olha, já falamos aqui por meia hora, que era a nossa proposta. 30 minutos de conversa, que é o suficiente. A Ana Carolina também está falando, para quem tiver interesse em saber mais sobre o propósito, o Gabriel Goff é uma referência. Muito legal pela referência, muito obrigado. Eu fiz High Stakes Academy também sou Moving Upper, né, e gosto muito dessa pegada do Gabriel Goff, né, acho que o Gabriel Goff trabalha bastante com isso, inclusive conheci o Suk dentro da Academia da Velocidade, o Sut, e a gente, eu tenho, né, hoje eu uso muito do material dele também para desenvolver a minha arte, que é a arte de educar, a arte de transformar através da educação. Legal, muito obrigado. Thaís Cury chegou. Não tem importância. Quem não assistiu aqui ao vivo, não se preocupe, a gente vai deixar essa gravação rolando durante essas 2 semanas, tá bom? Essas 2 semanas de aquecimento. Então, quem não assistiu aqui, pode assistir na gravação. Queria fazer um pedido para vocês que estão aí assistindo a gente. Curtam a página. Se você gostou do conteúdo, se esse conteúdo te interessa, é lógico, se não te interessa, não precisa. Curta a nossa página da Academia da Velocidade. Curta este vídeo, né? Comente esse vídeo, se possível. Deixa aí ideias e sugestões para o que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, ou sugestões de outros caminhos que as pessoas possam seguir para encontrar sua arte, encontrar seu propósito. E compartilhem com pessoas que vocês acham que tem alguma coisa a ver com esse assunto. Então, se você conhece um amigo que é da área de educação, da área de recreação, que gostaria de saber sobre isso, alguém que está aí pela vida sem propósito, essa semana a gente vai falar sobre propósito. Esses vídeos não vão falar sobre propósito, só agora, tá bom? A gente vai ter vários temas. Esse vídeo vai falar, a Academia da Velocidade vai falar sobre recreação e educação. Vai falar sobre criar valores através da recreação e educação. Essa é a nossa premissa maior, né, da Academia da Velocidade, é criar valores através da educação e da recreação. Ou seja, criar valores para mim é uma coisa muito importante, e é aí que é o nosso caminho. Então, passa para pessoas que querem também ter esse caminho de criar valores, de criar transformações no mundo, tá bom? Então, se você marcar o nome da pessoa num comentário seu, isso já aparece para a pessoa, ou você compartilha na sua timeline, timeline que muitas pessoas vão poder ver. Tudo bom, Cessé? E aí, tudo jóia? E vocês podem, então, ir compartilhando para que essa nossa conversa ecoe para muita gente. Nós estamos num momento bastante importante, né, das nossas vidas. O ano 2018 é um ano bastante importante na vida do nosso planeta, na nossa vida como um todo. E a gente precisa hoje encontrar nosso propósito, viver o nosso propósito e causar uma grande transformação no mundo, uma transformação do bem. A gente sabe que tanta coisa ruim está acontecendo e a gente tem que vibrar na sequência correta
para que a gente possa fazer com que essas coisas se dissipem e só as coisas boas aconteçam nas nossas vidas. Tá ok? Então vamos lá. Gratidão imensa para quem estava aí durante nossa transmissão ao vivo. Gratidão imensa para você que assistiu a nossa gravação, né? Assistiu depois o compartilhamento dessa gravação. Muito obrigado. Acompanhe tudo. Amanhã a gente volta com a Academia da Ludicidade, falando muito mais sobre muita coisa. Kujin Konimoniné, me despeço aqui. Agradeço muito a sua presença. Até a próxima.